Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para gravar um vencedores e perdedores da rodada 25 do Brasileirão. Separamos 5 destaques positivos, 5 destaques negativos. Essa rodada é mais difícil porque não tivemos empates, ou seja, todo mundo ou ganhou ou perdeu, então um pouco mais difícil de escolher. Tem rodada que é até difícil deixar 5, porque você tem bastante empate, etc. Essa não, foi difícil escolher só 5, porque teve muita coisa para destacar. E, pô, é óbvio que o Corinthians vai ser um destaque. Nossa, eu geralmente, por trabalho, eu correria, eu tento gravar a maioria dos vídeos no domingo. Que aí dá tempo de editar, mesmo se não der tempo de editar no domingo, vou editando durante a semana, é mais tranquilo. E é quando eu tenho mais tempo livre para essas coisas. Domingo passado, teve o Corinthians e Fortaleza, e um jogo melancólico, uma derrota, deixar o torcedor puto, desesperado. Eu fui gravar os vídeos logo depois, com aquele mau humor enorme. Então, você vê os vídeos semana passada, eu tô meio sério, não tô muito bem-humorado, não tô com uma expressão muito feliz. Não vai acontecer o mesmo essa semana. O vídeo dessa semana vocês vão me ver com uma expressão muito mais alegre, muito mais leve. Depois dessa vitória do Corinthians contra o Flamengo, vou iniciar os vencedores falando logo do Timão. Muito mais leve também, porque nesse calor que tá fazendo aqui, tomei 2 latinhas de cerveja Budweiser. Se quiser um dia me patrocinar, eu agradeço. Porque o calor tá pedindo. Nossa, tá quente pra caramba aqui em Botucatu. Então, nossa, tô gravando esse vídeo. Uma leveza enorme. Isso é um peso da costa de todo corintiano, ainda mais no aniversário do clube, ainda mais que pô, você teve o Corinthians feminino vencendo também de manhã, vencendo o Palmeiras. Esse é assunto para outro vídeo. Eu ainda sou torcedor do Paulista e do Liverpool. Os dois me deram alegria. O Paulista subiu de divisão e o Liverpool ganhou do United. Então, foi um bom final de semana nessa parte de esportes. Algo raro. Algo realmente raro. Então, iniciando pelo Corinthians, um grande resultado, precisava demais de uma vitória. Os pontos que deixou escapar nas outras rodadas anteriores fez muita falta, fez com que o Corinthians chegasse o jogo contra o Flamengo, bem com a obrigação de ter que vencer. Tinha que arrumar um jeito de sair com os 3 pontos. Se encarou como uma final e o time tratou como isso. Muita luta de campo, muita entrega, em alguns momentos passou dos limites essa entrega, rendendo cartões, etc. Uma bela festa da torcida, comemorando o aniversário do clube. E foram premiados com essa vitória do Corinthians, uma vitória merecida. O Corinthians jogou para vencer, criou mais que o Flamengo. Mesmo é um time limitado tecnicamente, etc., mas é um time que se esforçou muito. O trio de zaga não falhou, que é raro. Matheus Bidu e Fagner fizeram bons jogos. A dupla de volantes Charles e José Martins, especialmente no segundo tempo, foi bem. No primeiro tempo, tá um pouquinho fora do tom ambos. Rodrigo Galo, mais uma grande partida. O Flamengo foi muito mal dando liberdade para ele. E Thales Magno, importante, mais um gol, poucos jogos e muitos gols, está contribuindo bastante. O Yuri Alberto deu uma bela assistência, depois no segundo tempo foi expulso de maneira completamente idiota e desnecessária. E Ângelo Romero, o grande nome do jogo, fez o gol da vitória, e não só isso, jogava há anos, porque ele perdeu a posição de maneira merecida e entrou hoje. Que partida! Ele e o Galo no segundo tempo deram uma aula de sustentar, de segurar a bola no ataque, de cavar pautas, de gastar tempo, de fazer cera, catimba. Grande atuação, grande vitória do Corinthians, que dá um pouco de alívio. A situação ainda é complicada, o time está na zona de rebaixamento, mas foi uma rodada boa pro Timão. Foi uma rodada boa nesse sentido. Você teve alguns times mais acima perdendo, não ganhando, ou seja, a vitória era muito importante. O Corinthians conquistou um grande resultado, e mais do que isso, o ânimo, né? A festa, tudo mais, vencer um grande adversário contra o Flamengo. Vamos ver como vai ser o time. Lembrando que na volta da data FIFA tem um jogo de volta contra o Juventude na Copa do Brasil, depois tem jogo contra o Botafogo fora de casa no Brasileiro. É uma situação, uma sequência complicada. Vamos ver se isso vai ajudar o Corinthians a reagir. Porque o Corinthians não vem jogando mal, mas vem faltando resultado, vem faltando os gols. E hoje conseguiu vencer. Vamos ver se consegue dar um pouco mais de tranquilidade para esse time. Quem também é um vencedor, já que eu citei o nome dele, é o Botafogo. É o grande vencedor da rodada. Confronto direto contra o Fortaleza, valendo a liderança, jogando em casa. O Botafogo venceu, jogou bem no segundo tempo. Igor Jesus, que contratação! E como tá rendendo, caiu como uma luva nesse time do Botafogo. E tá com aquela estrela solitária brilhando nele. É o cara dos gols em momentos decisivos. Foi decisivo para essa vitória do Botafogo contra o Fortaleza. O Botafogo recupera a liderança, tem um jogo a menos ainda, mas grande resultado para dar ainda mais moral da equipe alvinegra em busca do título. Se perde esse jogo, ia ver o Fortaleza abrindo 5 pontos e com um jogo a menos, podendo abrir mais. Então, um resultado muito, mas muito importante. O Botafogo fez valer o mando do Newton Santos.
na parte de cima da tabela, destacar o Palmeiras, que venceu bem fora de casa, esteve mais uma vez muito importante, jogando muita bola antes de ir para a seleção. O Palmeiras fez 2-0 no Atlético em Curitiba. E é aquilo, né? O Palmeiras só tem o brasileiro para disputar. Então, para Botafogo e Fortaleza, se quiser ser campeão, vão ter que aumentar ainda mais o seu ritmo, porque o Palmeiras, com o calendário livre, a gente viu no ano passado o que aconteceu. Na hora que saiu das Copas e pôde focar só no Brasileirão, o time cresceu demais. E os dois últimos jogos contra o Cuiabá e Atlético já mostraram o Palmeiras melhor que vinha naquela sequência pesada. E é um candidato real ao título. E essa vitória do Botafogo também diminuiu a diferença ali para os líderes. Então, um grande resultado do Palmeiras pensando na briga pelo título. Soube aproveitar a brecha para se aproximar um pouco mais. Quem também é um vencedor é a equipe do Red Bull Bragantino, porque vinha numa sequência muito ruim de resultados e precisava desses 3 pontos jogando em casa contra o Bahia, tinha que dar um jeito de vencer, jogou para vencer. Tudo bem que defensivamente é uma equipe que cede bastante, mas ofensivamente criou e conseguiu a vitória na reta final do jogo. 3 pontos importantes, porque o Red Bull Bragantino, de derrota em derrota, vinha um pouco se aproximando da zona de rebaixamento, dá um pouco de fôlego e dá um pouco de calma também pro trabalho do Caixinha, porque não já começavam a ouvir alguns questionamentos. Os maus resultados do Brasileirão, as quedas na Copa, então um resultado muito, mas muito importante para o Red Bull Bragantino, indo para o quinto vencedor, o último. Esse daí foi o mais difícil de definir a rodada, porque esses 4 já estavam na cabeça, mas esse último, assim, na verdade foi o Red Bull Bragantino, mas foi difícil definir 5, e o último é o Atlético Mineiro pelo resultado em si. Não tinha como não citar o Atlético Mineiro como vencedor aqui, também pelo que foi a semana ótima no Galo, conseguiu um resultado improvável contra o São Paulo, não era favorito, sobreviveu e venceu no final. E mais uma vez, o Atlético Mineiro mostrando assim, muita força para sobreviver, isso é algo bom. O desempenho ainda está baixo, isso é verdade, mas a equipe mostrando muita resiliência, muita força para lutar atrás e sair de situações onde era favorita. 2 jogos fora de casa onde não era favorito, onde no jogo de hoje contra o Grêmio esteve atrás do placar, mesmo com a mais, perdendo de 2-0 e conseguiu uma virada ali nos últimos 20 minutos, ali, depois de 25 do segundo tempo, fez 3 gols, sendo no último no acréscimo. Grande resultado do Atlético Mineiro, que dá um pouco mais de paz para o trabalho do Milito. Era uma semana decisiva, onde talvez ele não saísse empregado e agora ele sai fortalecido. E mostrando como esse time pode render mais. Vamos ver se o desempenho começa a aparecer agora com um pouco mais de calma. Lembrando que também quando voltar tem Copa do Brasil para o Galo, que está em vantagem contra o São Paulo. E chance boa de chegar à semifinal. Agora indo para a parte 1, indo para os perdedores, vou começar com o Flamengo, porque o Flamengo deu mole, né? Era a chance de vencer, ia 47 pontos, diminuir a diferença para o líder, se aproximar, se manter ali no bolo com o Palmeiras, Botafogo, Fortaleza. E assim, não foi só a derrota, né? A maneira como jogou. O Flamengo mereceu perder para o Corinthians. Essa é a questão. Um Corinthians em crise, um Corinthians no rebaixamento, muito pressionado. Ramon Dias podendo, inclusive, ser demitido, já começava a ter esse burburinho, quem cobre o clube. E talvez ele não resistisse a mais uma derrota. E o Flamengo não entrou, né? O Corinthians entrou para jogar uma final e o Flamengo não. Mas um jogo qualquer, a equipe não conseguiu jogar melhor, né? A verdade é que assim, no segundo tempo, se tem uma chance ali pro Pedro, o Flamengo só vai conseguir ter alguma chance, ter alguma chegada mais perigosa no reta final do jogo. Principalmente depois da expulsão, na base do abafa. Foi um resultado ruim, uma atuação ruim do Flamengo. Eu acho que coloco aqui mais por causa disso, mais pela atuação em si. E foi bem decepcionante. Se esperava mais por todo o contexto dessa partida, de um time que tem jogador mesmo com os desfalques. Esse time do Flamengo pode entregar mais do que entregou. Quem também está entre perdedor, e o Flamengo é o único visitante dos perdedores, agora é só os mandantes. Vamos começar com o Juventude, que tomou 3-1 do Inter em casa, estava 3-0, até diminuiu depois. E resultado duro, né? O Juventude vinha animado depois de vencer o Corinthians na Copa do Brasil. Era um jogo importante para o Juventude vencer, aumentar ainda mais, manter a diferença bem ali para a zona de rebaixamento, ganhar posições. E o Juventude no Jacone é muito forte. O Inter sabe bem disso. E a equipe perde uma derrota pesada. Aqueles pontos que a equipe precisava fazer, já contava com ele e acabou perdendo. E viu a diferença que não para a zona de rebaixamento diminuir. Que viu quem está atrás aproximar, até para os resultados de Fluminense e Corinthians especificamente, acaba sendo ruim para o Juventude essa derrota para o Inter. Quem também eu coloco como perdedor é o Atlético Paranaense, porque tá só perdendo, né? Nas Copas foi avançando, perdeu o jogo de ida pro Vasco, mas no Brasileirão a situação do trabalho do Varini no Brasileirão até aqui não é bom. O time tá derrota atrás de derrota. E assim, tem 2 jogos a menos que o Corinthians? Tem, mas tá cada vez mais próximo, hein? 4 pontos.
parecia muito, muito confortável, mas a cada rodada que não ganha, a turma de trás começa a tirar um pontinho aqui, um pontinho ali, e isso é perigoso. Você entra uma maré de derrota, uma maré de jogos sem vencer, para você virar passageiro nesse barco do caos que é brigar contra o rebaixamento é dois. Então o time que não vem jogando bem perdeu em casa do Palmeiras, acho que menos pelas derrotas em si e mais pela sequência de jogos sem vencer no campeonato. Precisa abrir o olho, precisa se ligar um sinal de alerta lá em Curitiba. E depois do Atlético de Juventude, outro mandante que eu vou citar é o Vitória, porque esse era um jogo que tinha que ganhar do Vasco, tinha que dar um jeito de conquistar os 3 pontos, ainda mais depois do resultado do Corinthians, ainda mais com os resultados que foram acontecendo na rodada. Era um jogo que o Vitória precisava muito vencer para se manter firme na briga, para diminuir a diferença para outros adversários, para dar aquela animada, e a equipe foi derrotada pelo Vasco em São Januário, um péssimo resultado, um baita de um golpe nessa luta do rubro-negro baiano para sair da zona de rebaixamento. Esse era o jogo que tinha que vencer. Na conta do torcedor de Vitória, nos resultados necessários para escapar do rebaixamento, estava 3 pontos contra o Vasco, do respeito ao Vasco. Mas estava nessa conta. E a equipe perdeu em um resultado bem duro. E vai ter que buscar em algum momento algum resultado improvável assim para compensar essa derrota em casa. E o último perdedor é o Grêmio. Pô, jogo marcante, emocionante, a volta do Grêmio à Arena. Perde um jogador, o Gustavo Martins, para mim, expulsão exagerada, e também que aconteceu por causa de uma falha bizonha dele. E com um a menos, o Grêmio vai lá, luta, consegue abrir 2-0, e cara, não dá, mesmo com um a menos, putz, não tinha como, tinha que dar um jeito, tinha que furar a bola, faz o que chuta ela pra longe, mas cara, você não podia perder esse jogo, não podia nem empatar, quanto mais perder. Que derrota pesada pro Grêmio, que derrota assim, desanimadora pro torcedor e duro, né? O torcedor gremista merecia um domingo melhor. O time merecia também pelo que vinha fazendo no jogo, mesmo com a menos, mas, cara, o time derreteu completamente, não foi incapaz de manter a vantagem, e defensivamente é um Grêmio que desde a temporada passada não passa segurança alguma, e mais um jogo deixou isso bem claro. Perde uma chance de abrir vantagem, né? Ver Fluminense e Corinthians voltarem a se aproximar. Mas um resultado, para mim, o grande perdedor da rodada acaba sendo o Grêmio justamente por isso. Abre 2-0 em casa, um jogo marcante por tudo que significava essa volta à arena, e perde de um jeito bastante melancólico. Mas é isso, pessoal. Espaço nos comentários está livre para você discordar de alguma opinião, citar algum time que você acha que deveria estar aqui, ou um time que eu citei que não deveria estar em ambas as listas. E é isso, pessoal. Peço para você dar o seu like aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é importante demais para quem está começando. E dê aquela força divulgando esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Esse vídeo aqui de muito bom humor da minha parte, algo raro em se tratando de Corinthians. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.